Olá, queridos irmãos, olá, queridos amigos, com uma alegria enorme, com o coração cheio de luz, com as emoções fantásticas, com as energias maravilhosas, para você, meu querido telespectador, que já assistiu o programa Falando Sério com J. Sardinha, onde eu fiz uma entrevista com o filho adotivo do nosso querido Chico Xavier, o doutor Eurípides Higino. Ele falou com a gente, nos recebeu lá no museu, por isso hoje eu sou chiquista. Olha aí, ó. Camisa de Chico Xavier, tá vendo? E eu sou apaixonado por este homem, eu sou loucamente, eu sou apaixonado por 3 homens. Mas eu sou apaixonado por mim, ó. Eu, Jesus e Chico Xavier, tá bom? Sou chiquista, eu amo esse cara. E se depender de mim, eu, da TV Web Frutal, nós vamos fazer muitos e vamos botar aquele programa Cantinho de Estudos Chico Xavier. O que nós precisamos de pessoas para nos ajudar a agregar a este programa, porque mostrar. E esse programa, se você não viu, ô querido telespectador, se você ainda não viu o programa que eu gravei com o Higino lá no Museu Chico Xavier, aproveita, está no YouTube, desculpa, está no www.tvwebfrutal.com.br, está no YouTube e está também no Facebook, você só não assiste se não quiser, tá bom? Bom, hoje, novamente com o meu querido Leonel Varanda, está aqui, tudo bem, Leonel? Tudo bem, Sardinho? Beleza? Hoje com uma proposta um pouco diferente, para dinamizar até o nosso estudo, nós vamos fazer uma apresentação ilustrada do tema, que é sobre a reencarnação, e depois nos propomos então a dialogar com você sobre o referido tema. Você acha que eu dou conta? Claro. Sei não, né? Mas se eu não der conta, eu peço ajuda aos universitários. Os universitários são os nossos irmãos, maravilhosas entidades de luz que sempre nos acompanham. E para você que está nos vendo aí, um beijo bastante gostoso no coração. Bom, Leonel, eu vou deixar para que você possa fazer essas ilustrações, para que o telespectador possa ver, e depois a gente volta, segundo você, com aquele bate-papo, para nós podermos trocar ideia. Fica à vontade. Muito bem. Então nós vamos fazer uma síntese a respeito do tema a reencarnação, que é um dos pilares de sustentação da ideia espírita, ou as vidas sucessivas. Em primeiro lugar, Sardinha, nós temos que considerar que o codificador do espiritismo, quando esteve face a face com a ideia da reencarnação, ele não era reencarnacionista. Não é somente. Então ele diz no Livro dos Espíritos, item 222, uma questão muito interessante. Ele falou o seguinte, que não é porque essa ideia veio dos Espíritos que ele se tornou adepto das vidas sucessivas, mas é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica. Ou seja, Allan Kardec não tinha a ideia inicial da explicação da justiça divina através da reencarnação, não tinha. Mas como a ideia foi apresentada pelos Espíritos de uma forma lógica, ele entendeu e aceitou à luz dessa ideia. E o interessante é que uma ideia como essa, ela não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Então nós vamos ilustrar essa questão nos referindo a alguns gênios da humanidade que defendiam a ideia da reencarnação no campo científico, filosófico e religioso. Então nós vamos citar, por exemplo, Platão, Jesus de Nazaré, Leonardo da Vinci e também Pitágoras. No campo da filosofia, Pitágoras era reencarnacionista e ele dizia: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela muda de domicílio, tomando uma outra forma. Embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. E Pitágoras era daqueles filósofos gregos que viveu 500 anos antes de Cristo. Ou seja, já nessa época, a ideia da reencarnação já fazia parte dos princípios filosóficos. Mas nós encontramos também na Grécia, com Platão, a defesa da ideia da reencarnação. Para quem quiser estudar, leia o livro, ele é um livro pequeno, mas muito bom, chamado Fédon,
onde Platão defende a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. E lá ele se expressa sucintamente da seguinte maneira: para que alguém recorde algo, é necessário que antes tenha aprendido. É claro, como a matéria não tem memória, Platão afirma que a alma é que registra essas recordações e que por isso mesmo a alma é imortal. No campo da ciência, por exemplo, nós destacamos aqui o exemplo de Benjamin Franklin, jornalista, cientista e inventor. Benjamin Franklin era reencarnacionista e ele pediu, certa feita, que quando ele desencarnasse, fosse colocado no seu túmulo a seguinte frase: aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, semelhante à capa de um livro velho. A obra não se perderá, pois, como ele acreditava, ela aparecerá em uma nova edição, mais elegante, revisada e corrigida pelo autor. Então ele deixa clara a sua ideia reencarnacionista. Mas no campo religioso, quem melhor expressou essa ideia foi Jesus, no encontro com Nicodemos, um doutor da lei, que já tinha em si, pelos estudos efetuados, a ideia da reencarnação. E Jesus diz a ele claramente: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Isso está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A reencarnação, então, patente na vida de filósofos, cientistas e religiosos, representa a volta da alma ou espírito à vida corpórea, num novo corpo especialmente formado para ele. Agora, como é que nós podemos ter a comprovação, até mesmo científica e filosófica, de que a alma tem várias existências? Então, é Emmanuel, no livro Consolador, que nos recorda a questão da vocação, porque a vocação é a lembrança de existências passadas. E a vocação é o testemunho mais claro da verdade da reencarnação, como sendo um impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Então, a vocação, expressa, por exemplo, nas crianças prodígios, é um testemunho eloquente de que a alma é imortal. Como a matéria não grava nada, nós podemos concluir com Platão que o espírito é que registra, e ele revive ao longo das suas experiências, através da vocação, de um impulso natural, essas experiências. Por isso, os homens, ao nascerem, trazem a intuição do que aprenderam em passadas existências. No Livro dos Espíritos, pergunta 171, Allan Kardec perguntou: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E os Espíritos responderam: na justiça de Deus. Ou seja, a reencarnação, ela é base para a expressão do pensamento divino através da sua justiça infalível. Para que a justiça de Deus seja infalível, ela tem que ter como base a consciência de cada um e um processo que dê a todos os espíritos as mesmas oportunidades. E por isso que Kardec entendeu ser a reencarnação a explicação mais lógica, porque dentro desse princípio, Deus não privilegia ninguém, mas dá as oportunidades dentro de um processo educativo para que o espírito possa aprender, reaprender, refazer, evoluindo sempre. Enquanto a lei dos homens estabelece que uma pessoa, quando erra, ela vai ser reclusa, excluída da sociedade e colocada em prisões, que hoje em dia até já houve uma evolução muito grande, haja vista, por exemplo, a questão da PAC aqui em Frutal, que dá aos presos a oportunidade da reinserção social, mas nem sempre foi assim. Enquanto a justiça humana exclui o homem da sociedade, o que a justiça divina faz? Ela corrige amando, através do amor, ou seja, ela determina que os comparsas troquem a vestimenta carnal, voltem ao palco da atividade humana,
de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então ela não exclui, a justiça divina não exclui a possibilidade da renovação, muito pelo contrário, ela permite que o espírito adquira o seu progresso, a sua evolução, submetendo-se a uma nova existência, trocando a vestimenta carnal, mas continuando a ser ele mesmo. Então, nas diversas existências corporais, os espíritos se despojam das suas imperfeições. Transfigura-se o palco, mas a consciência é a mesma, apenas a peça continua. Então, Sardinha, Deus concede aos espíritos quantas existências forem necessárias para atingir a perfeição. E cada existência é um passo avante no caminho do progresso. Então, submetido à lei de evolução, o espírito precisa angariar experiências. E ele recolhe essas experiências, dando testemunho através das várias existências físicas, onde ele aprende, reaprende, onde ele constrói o seu futuro baseado nos esforços próprios. E não por um decreto da providência, por exemplo, que seria a colocação de um privilégio que não existe na criação. E o interessante é que na reencarnação existe sempre um programa de serviço a realizar. Ninguém reencarna sem esse programa. Das pequenas tarefas às grandes tarefas, o espírito tem sempre a possibilidade de realizar algo em favor de si mesmo, em favor da comunidade, em favor do próximo, em favor da família, em favor do planeta, mas sempre com uma tarefa definida a realizar. Então, por que a gente diz que a reencarnação expressa o pensamento da justiça divina? Por quê? Porque a justiça divina concede ao espírito realizar em novas existências o que não pôde fazer ou concluir numa primeira prova. Então ele abre espaço para que o espírito possa concluir ou refazer tarefas que não foi possível pelas suas imperfeições, pela perda de tempo, por vários fatores, concluir numa existência. Então a esperança, Sardinha, diante da questão da reencarnação, está sempre presente na alma do espírito, no espírito, aliás. Por quê? Porque ele sempre vai ter esperança de renovação, independente da sua condição. É por isso que nós temos que nos considerar em humanidade realmente como Jesus nos colocou, como verdadeiros irmãos. Porque Deus não quer, como diz no Antigo Testamento, a morte do ímpio. Ele quer que ele se converta e se renove. E dentro desse princípio, e sabendo da questão da paternidade universal, de que todos nós somos irmãos, nós estabelecemos para nós mesmos programas de trabalho que nós podemos cumprir. Agora, a marcha dos espíritos é sempre progressiva, nunca retrógrada. Em suas existências corporais, o espírito pode mudar no plano social, mas como espírito, como individualidade, ele permanece ele mesmo. Nós temos o exemplo na história da humanidade de Jesus, né? Jesus era rei, Jesus era carpinteiro e Herodes era rei. Entretanto, há uma inversão de valores espirituais extraordinária. Enquanto Jesus, na sua grandeza, aceita passar por uma existência em que a humildade é a sua tônica constante, Herodes, na sua infelicidade, era considerado um rei. Então o espírito muda de posição social, mas nunca muda as suas características individuais. Ele muda ao longo das suas experiências. Agora, sabe, existem reencarnações que são aceitas pelo espírito e outras que são compulsórias. As que são aceitas é quando o espírito já tem condição de tomar decisão a respeito das suas próprias experiências. Quando ele não tem condição, a espiritualidade decide por ele a melhor prova que lhe cabe passar. Então, muitos espíritos
incapazes de eleger o caminho do reajuste, são internados na cela física como doentes em assistência. Então, dificuldade, doença, impedimento, essas dificuldades que nós encontramos, na verdade, se revelam como lições para o espírito, impedindo que ele caia nas mesmas experiências infelizes do passado. Agora, a reencarnação não se processa apenas pelas vias da expiação. Existem muitos religiosos, filósofos, professores, médicos, muitas pessoas simples também, que se distinguem por nobres aspirações e retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio. Por exemplo, existem professores que, pela sua cultura, pela sua nobreza, decidem reencarnar para reeducar no campo mental muitos dos espíritos que precisam ou que foram por eles desorientados. Mas eles vêm em missões de auxílio. Aí é uma prova. Enfim, Sardinha, em toda parte, em face da reencarnação, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Nós não reencarnamos para transformar ninguém. É claro que diante dos exemplos nobres, é claro que diante das tarefas consideradas mais nobres, muitas pessoas se modificam, como é o caso de Chico Xavier, que você mostrou no início do programa. Através do exemplo dele, quantos e quantas pessoas se modificaram pelo estudo e pela exemplificação dele. Isso acontece. Mas no fundo, Sardinha, nós estamos reencarnados para modificar a nós mesmos, num amplo trabalho de renovação espiritual. Então, aquele moralismo que poderia surgir de nós, achando que nós influenciamos o próximo, que nós damos lições de moral, é pura ilusão. Nós temos que influenciar a nós mesmos e darmos lições de grandeza moral no campo nosso, de nós mesmos, porque o objetivo princípio da reencarnação é a transformação do espírito em si, através das experiências de vida que ele acumula ao longo do tempo. E o tema de hoje, finalizando, ele também está baseado naquela afirmativa de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele afirmou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, implicitamente, Jesus estava querendo dizer que nós temos capacidade de sermos perfeitos. Apesar de todas as nossas imperfeições, sabe? As nossas limitações, nós somos o protótipo de um espírito puro e que vai demandar muito esforço pessoal, muito trabalho pessoal. Por isso que a gente tem que começar hoje mesmo, diante da família. O tempo urge. Diante da família, diante da sociedade e principalmente diante de nós mesmos. Então, sede perfeitos é o apelo do Cristo, porque nós somos o protótipo de um espírito puro. Leonel, eu achei fantástica essa colocação, principalmente em vários aspectos, mas eu vou citar aqui, por exemplo, o aspecto quando você citou a PAC. E aí eu comecei a entender alguma coisa, porque na verdade nós somos eternos aprendizes, né? Eu admiro o trabalho da PAC. Eu acho que o trabalho da PAC é realmente um momento de reconstrução do ser humano que um dia cometeu atos ilícitos. Mas, se nós não perdoássemos e não tentássemos, olha só o que eu entendi, se eu estiver errado você me corrija, mas se nós não tentarmos recuperar o ser humano encarnado, o que nós estamos fazendo aqui? Porque a partir do momento em que se nós excluímos pena de morte, que eu sou radicalmente contra, pena de morte, vamos excluí-lo da sociedade. Mas na lei divina o que nós aprendemos não é isso. É que nós desencarnamos, que com idade fazendo coisas erradas ou certas, mas Deus nos dá uma nova oportunidade, revestindo-nos com outro corpo físico, com aparências diferentes, para nos reconstituirmos. Ou então, que eu pude entender nessa colocação sua, é
É isso que nós temos que fazer. O problema, o negócio da questão da PAC, Sardinha, é que no íntimo, na base do pensamento, está a transformação da pessoa. Sim. Dentro de um processo evolutivo. Então, no fundo, a sociedade já acredita que é possível a pessoa mudar. Faça um processo evolutivo. E na base dessa ideia está a lei de evolução em bases reencarnacionistas, que o espírita entende, mas que no tocante à vida social, mesmo que a gente esteja circunscrito a essa existência, mas para o espírito que está sendo remodelado pelo trabalho da PAC, ele é muito importante. E, aliás, Jussard, é bom a gente esclarecer que toda alteração no processo judiciário ao longo dos séculos ocorreu em função da influência de Jesus. Sim. Por quê? Porque antes de Jesus não existia a materialização da prática da caridade. A prática da caridade começou com Jesus. E o que é a prática da caridade? A prática da caridade é você confiar na transformação da pessoa e ajudá-la nessa transformação. Isso foi somente a partir do Cristo. Esta é a caridade. Agora, desculpa, eu te cortei. Pode continuar. Não, e foi somente a partir do Cristo que foi possível uma mudança de ideia em relação ao próximo. Pois se ele incentivou a prática da caridade, é sinal, primeiro, de que realmente nós somos irmãos uns dos outros em humanidade. E segundo, que o ser humano tem condição de transformação. Outra coisa, você disse que houve uma inversão de valores. O rei não tinha absolutamente nada de grande. E o carpinteiro era o rei. Uma grandeza extraordinária. Uma grandeza incrível. Então, na vida... Tu és rei? O que ele respondeu? O que Jesus respondeu quando perguntou? Tu é rei? Ele estava afirmando. Não, ele disse, tu é que está dizendo. Isso. O meu reino não é deste mundo. Então, é uma coisa. Agora, então, chegando nessa inversão de valores, então, quando nós nos reencarnamos na humildade, é muito mais meritório do que quando nós reencarnamos achando que somos o dono da verdade. A reencarnação nos permite o progresso espiritual, o testemunho. Em qualquer escala social é possível uma transformação, mas no domínio da humildade, da simplicidade, é mais fácil essa transformação. É porque Chico, um ser iluminado, notável como Chico, e no entanto veio muito humilde, porque Chico poderia ser milionário. Ele poderia se tornar milionário aqui na Terra. Podia ou não podia? Bastava ele fazer assim, no estalar de dedo. E, no entanto, uma coisa bem simples, quando lhe ofereceram os ares condicionados para colocar na casa, ele falou, pode doar tudo isso aí, vende e doa para outras pessoas, porque aqui não. Então, olha a humildade, ele nunca se preocupou com o materialismo. Então, se nós levarmos por esse lado, a reencarnação é levada em qualquer aspecto, como você disse, mas ser humilde, ser, vamos dizer assim, de menos poderes aquisitivos, com a tentação de ter condições, de ter poder aquisitivos e não querer, é porque já evoluímos. Sardinha, inclusive, a sua lembrança foi muito boa. O Chico Xavier é a prova mais eloquente da reencarnação. Sim. Por quê? Porque ele estudou numa cidade do interior onde não tinha praticamente uma biblioteca. Fez até o 4º ano primário. E denotava, desde a infância, uma sabedoria extraordinária. Porque o Chico, sabe, apesar da mediunidade dele, ele tinha um conhecimento profundo sobre os mais diversos ramos do conhecimento humano. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Desde a infância, ele já denotava um conhecimento, uma moralidade extraordinária. Agora, aonde ele adquiriu isso? Nas escolas? Não foi. Não. Em família, ele reencarnou numa família muito simples. Sim. Então, tudo denota e é uma prova muito clara de que o espírito é imortal e de que o espírito conserva a sua individualidade ao longo do tempo. O Chico é uma prova inequívoca da reencarnação. Então, é isso que nós precisamos. Olha, Leonel, eu confesso para você que a cada dia que passa fazendo esse programa aqui, Momento AME,
com o seu autoconhecimento. E eu vou falar nessa câmera aqui, Luiz Otávio. Você viu que nós gravamos com o Higino, né? E você viu também que ele citou o nome do Leonel Varandas e do Jarbas Varanda, certo? Que os dois, eu diria os três, porque Chico, o Jarbas e o próprio Leonel até hoje tem essa conexão, de que estamos nós muito preocupados com o Espiritismo. Preocupados por quê? Porque as pessoas estão elitizando o Espiritismo, né? E nessa elitização, o Espiritismo acaba perdendo a sua essência. E isso eu sempre tive comigo. Mas agora, trabalhando aqui com o meu amigo o Leonel, tá? Eu chego à conclusão que realmente a gente tem que, nós que somos espíritas e que acreditamos na reencarnação, nós temos que nos preocupar sim e começarmos a criar grupos espíritas como do nosso querido Sebastião Leite. Mais um aprendizado, meu querido irmão. Mais um aprendizado. E a lembrança sua do seu Sebastião Leite é espetacular, porque ali o Espiritismo é verdadeiro, na sua simplicidade, na sua pureza. Ali está a verdadeira essência do Espiritismo. Sem dúvida alguma. Certo? Eu não quero aqui criticar você, meu irmão, que criou casas espíritas cheias de vidros, cheios de tal. Bom, eu gostaria até que você dissesse o que o Chico disse para o seu pai, com aquela história que quando um pobre... Você que vai concluir isso aí, pode olhar para essa câmera aqui e falar. É que meu pai fez uma entrevista com o Chico e está registrado no livro Encontros no Tempo, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. E essa entrevista está sendo muito divulgada pelos meios de comunicação, pela internet, porque o Chico enfatiza a questão da elitização no movimento espírita. E a elitização é uma questão muito séria, porque a gente perde as nossas raízes com o Cristo, as nossas raízes doutrinárias, porque o Espiritismo pretende ser a revivescência do cristianismo simples e puro, conforme o Cristo nos legou. Sim. Então, combater a elitização no movimento espírita é fazer com que o Espiritismo possa retomar as suas bases doutrinárias relativo à corporificação do Evangelho redivivo na Terra. E qual o centro espírita que Chico não entraria? Quando um pobre não pudesse entrar e cuspir no chão? Não é isso? Isso mesmo. Eu não, segundo informações que Chico disse, Leonel me confirma isso, por favor. Se o pobre não puder entrar numa casa espírita e cuspir no chão e colocar os pés na parede, eu também não entro. Isso é um exemplo de que o Espiritismo é simplicidade. Obrigado por mais esse ensinamento, tá bom? Fica aí à sua disposição as câmeras para que você possa fazer as considerações finais. Nós estamos muito felizes, Sérgio, porque tivemos a oportunidade de preparar um programa em que uma das bases doutrinárias está presente, que é a reencarnação, e que precisa ser estudada e meditada muito pelos espíritos. Para quê? Para que nós possamos valorizar a reencarnação, a existência nossa, que ela é muito importante para nós, hoje e sempre. Muito bem, obrigado, Leonel, Deus te abençoe. Você já é sócio da Banca do Livro Espírita Mauro de Menezes de Frutal? Não é ainda não? Está perdendo tempo. Vai lá, conversa com as nossas amigas que estão ali, a Regina, a presidente do Grupo Espírita Deus, Amor e Caridade. Eles vão falar para você as vantagens de se tornar se tornar sócio da Banca Espírita Mauro de Menezes. E lá você vai encontrar livros de todos os tipos de Chico Xavier, de Kardec e de todo mundo, tá bom? Então, torne-se sócio da Banca do Livro Espírita não é Francisco. Também onde tiver uma banca de livro espírita Francisco Canto Xavier pode se tornar. Mas aqui em Frutal é na Banca Espírita que leva o nome do nosso querido Mauro de Menezes, tá bom? A semana que vem, eu e o Leonel, que me dá a grata satisfação de ficar do lado dele aqui para falarmos sobre momento homem, sobre o momento espírita, sobre alguma coisa do espiritismo.
e nesse programa Momento. Muita paz, muitas energias positivas. Lembrando que o dia que eu não sorri para você, sorria para mim, porque nesse dia com certeza vou estar precisando demais do teu sorriso. O sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Jesus vos ilumine, muita paz, muitas energias e até a semana que vem.